Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Caminhada das Almas Perdidas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rogério e eu sou da cidade de Imperatriz, no Maranhão, mas atualmente eu moro na cidade de Olinda, em Pernambuco. Minha experiência aconteceu enquanto eu trabalhava como zelador de um cemitério. Ao contrário de muitas histórias que eu acredito terem sido enviadas para você, eu não vivenciei nada paranormal, pelo menos enquanto eu trabalhava dentro do cemitério. Eu acho que isso se deve ao fato de que eu trabalhava durante o dia. Com a luz do sol, havia muitas tarefas a fazer, como limpeza, vigilância e atender às visitas, especialmente quando havia enterros, o que acontecia 3 ou 4 vezes por semana. Assim, o tempo para notar coisas estranhas era praticamente inexistente. Eu trabalhei nesse cemitério por 2 longos anos, sempre durante o dia. Naquela época eu era casado, mas o meu casamento estava passando por um momento muito difícil. As brigas constantes com a minha esposa me faziam não querer ficar em casa. Eu me lembro que estávamos em meados de outubro e com a proximidade de novembro eu comecei a passar as noites fora de casa, dormindo na maioria das vezes na casa de amigos ou em pousadas na beira da estrada. Eu simplesmente não queria mais dormir em casa. Eu não tinha prazer nenhum em voltar para lá. Foi nesse período que eu conheci muito bem o guarda noturno do cemitério, um senhor de idade avançada com mais de 80 anos chamado Almir. Ele era um homem teimoso e de temperamento forte, mas sempre me tratou com respeito. Tínhamos uma boa relação e muitas vezes conversávamos quando nossos turnos se encontravam. Certa noite, por volta das 2 da manhã, o Almir me perguntou por que eu não voltava para casa ou se eu não tinha onde descansar. Eu contei a ele sobre os problemas que estava enfrentando no meu casamento. Ele então sugeriu que eu passasse a noite na guarita de vigilância, e assim eu já estaria pronto para o turno da manhã. Eu aceitei a proposta, pois eu não queria caminhar pela noite perigosa daquela região. Eu entrei na guarita, nós conversamos um pouco e logo eu adormeci. Na manhã seguinte eu comecei o meu turno normalmente. A partir daí eu peguei o gosto por dormir no trabalho. A minha separação já era praticamente certa, e a minha esposa estava levando suas coisas aos poucos para a casa da mãe dela. Eu só queria que ela deixasse o que era meu e que ela fosse e vivesse a vida dela em paz. Após 3 noites consecutivas dormindo no cemitério, na 4ª noite alguma coisa me acordou, provavelmente algum ruído. Quando eu abri os olhos, eu percebi que o Almir não estava na guarita. A guarita era pequena, então eu saí para procurá-lo, mas a porta estava trancada do lado de fora, e eu achei aquilo muito estranho, mas eu imaginei que o Almir estivesse fazendo sua ronda e que logo ele voltaria. No entanto, um bom tempo se passou e ele não retornou. Eu decidi levantar a cortina e olhar pela janela, e foi então que eu percebi algo perturbador. Os portões do cemitério estavam abertos, algo que não deveria acontecer até as 8 da manhã. Meus amigos, para o meu espanto, eu vi pessoas entrando. Elas usavam ternos e vestidos, mas o que mais me chocou foi a aparência delas. Elas eram extremamente pálidas, quase brancas, e caminhavam lentamente como se estivessem em câmera lenta. O detalhe mais assustador que eu percebi foi que nenhuma delas tinha olhos. Eu fiquei paralisado por um momento com o coração disparado dentro do peito, até que num gesto impensado eu bati na janela tentando chamar a atenção delas. Quando finalmente eu percebi as características bizarras dessas pessoas, já era tarde. Elas pararam e me olharam diretamente.
Nesse instante, meu corpo inteiro começou a tremer. Eu tive dificuldades para respirar e eu senti um frio aterrador tomar conta de mim. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu perdi a consciência. Na manhã seguinte, eu fui acordado pelo Almir, que estava preocupado e jogava água no meu rosto. A primeira coisa que eu perguntei foi: "Você os viu? Eles estavam entrando no cemitério." O Almir me olhou confuso e tentou me acalmar. Eu insisti, dizendo que as portas estavam abertas e que pessoas sem olhos estavam entrando. Ele então me deu um copo d'água e pediu que eu me acalmasse, garantindo que havia uma explicação. Depois de algumas horas, já durante o meu turno, o Almir se aproximou e disse que queria me contar uma coisa. Ele explicou que todas as madrugadas, por volta das 3:30, ele também via coisas estranhas. Ele disse que não sabia ao certo o que era, mas ele afirmou que alguns espíritos perdidos ou almas penadas entravam no cemitério. Na primeira vez que isso aconteceu, ele também pensou que eram pessoas tentando invadir algo que era estritamente proibido. Mas ao se aproximar, ele percebeu que aquelas figuras não eram pessoas comuns. As suas peles eram de um tom cinza pálido, seus rostos não tinham olhos e eles se pareciam mais com cadáveres. Essa revelação me deixou sem palavras, pois eu havia testemunhado a mesma coisa. Ele me contou que da primeira vez que ele se deparou com aquela visão, ele desmaiou assim como eu. Porém, para o seu azar não havia ninguém para levantá-lo, então ele teve que esperar até que a luz do sol despertasse. Isso aconteceu várias vezes, até que ele entendeu que precisava abrir a porta e deixá-los entrar. Eles eram extremamente pontuais. Segundo Almir, às 3:20, a porta se abria completamente sozinha e ele corria para o lugar mais escuro do cemitério, onde ficava um pequeno banheiro para os visitantes. Lá ele se trancava por cerca de 20 a 30 minutos, buscando se sentir mais seguro até as 4 da manhã. Só então ele saía e fechava novamente o portão. Ele não sabia ao certo o motivo, mas aquelas almas apareciam todas as madrugadas e ficavam paradas ali, esperando que alguém lhes abrisse o portão. O Almir disse que acreditou que eu nunca perceberia, pois eu sempre caía no sono assim que eu me deitava de tão exausto e que eu nunca acordava durante a madrugada. Ele até trancava a porta para que eu não saísse caso eu acordasse nesse intervalo. Ele me garantiu que o tempo todo ele ficava por perto, sempre próximo à guarita. Desde então eu nunca mais passei a noite no cemitério e muito menos eu quis assumir o turno de guarda noturno, mesmo que o pagamento fosse melhor. Eu simplesmente não queria testemunhar novamente aquela caminhada macabra daquelas almas perdidas. Muito obrigado a todos pela atenção. A mulher presa dentro do cemitério. Boa noite a todos. Eu quero compartilhar uma experiência paranormal que ocorreu na minha família. Essa história tem sido contada por anos e aconteceu com meu tio quando ele era jovem, por volta dos seus 19 ou 20 anos. Naquela época, em nosso bairro, os jovens, além de ajudar na lavoura ou trabalhar nos mercados, eram o principal público dos bailes que aconteciam na praça, em restaurantes ou até mesmo nas casas dos vizinhos. Naquela noite, meu tio, como um típico jovem, se arrumou bem, ficou perfumado e impecável. Às 9 da noite, ele já estava dançando com várias garotas. Apesar de se divertir, a noite não terminou tão bem quanto ele esperava. Ele não conseguiu marcar nenhum encontro ou impressionar alguém. Quando chegou às 3 da manhã, a festa já estava esvaziando, restando apenas os senhores e algumas mulheres mais velhas, não idosas,
mas na faixa dos 35 ou 40 anos. Os jovens geralmente iam embora mais cedo, acompanhados pelos pais, pois eles tinham que acordar cedo para trabalhar ou estudar. E assim, o meu tio decidiu ir para casa. Ele estava um pouco bêbado, mas não completamente. Tanto que ele até hoje se lembra de todos os detalhes, tanto que eu já ouvi ele contar essa história dezenas de vezes. Ele caminhava tranquilamente, ainda que um tanto desanimado. As garotas que ele gostou não lhe deram bola. No caminho, ele passou em frente ao cemitério, algo que não era incomum para ele, já que ele sempre fazia aquele trajeto. Então, enquanto ele caminhava, ele ouviu uma voz chamando por ajuda. A voz parecia de uma jovem vinda de dentro do cemitério. Curioso, ele se virou e avistou uma moça. Segundo ele, era a garota mais bonita que ele já havia visto em toda a cidade, aparentando ter por volta dos seus 20 anos. Ela estava vestida de vermelho, sentada em um dos muros de bloco que ficavam na entrada do cemitério, mas pelo lado de dentro. Meu tio ficou surpreso com a beleza dela. A jovem estendeu os braços e, fazendo um sinal, pediu para que ele se aproximasse, dizendo que ela precisava de ajuda, pois ela havia ficado presa dentro do cemitério. Ela usava uma espécie de manta fina que cobria suas pernas até o chão. Em nenhum momento a moça se levantou, permanecendo sentada o tempo todo em que eles conversaram. Ela pediu para que meu tio abrisse o portão, pois o zelador havia ido embora e a deixado presa. Ele, como um típico cavalheiro, certamente com a intenção de flertar com a jovem, prontamente aceitou ajudá-la. Ele se dirigiu até o portão e, para sua surpresa, a tranca era simples. Havia apenas uma corrente jogada sobre o portão, com uma cruz de metal bem no meio das correntes. Isso lhe pareceu muito estranho, mas ele continuou. Meu tio, mesmo sendo uma pessoa muito religiosa, sentiu um certo desconforto ao ver aquela cruz de metal presa à corrente, mas ele não ligou tanto na hora. Meu tio costumava usar um crucifixo no pescoço, como muitos faziam na época. Ao se aproximar dele, a jovem pediu que ele tirasse a corrente com o crucifixo. Ele, mesmo sem entender o motivo, tirou a corrente, mas deixou o crucifixo pendurado. A jovem então insistiu, dizendo: "Por favor, tire a corrente inteira. Eu não consigo sair assim." Talvez por causa da bebida, o meu tio achou estranho, mas ela era bonita e ele queria impressioná-la. Então ele retirou o crucifixo delicadamente do pescoço, colocando-o com cuidado no chão. Foi nesse momento que a jovem se levantou e meu tio percebeu que ela não era uma mulher comum. A figura que estava sentada até então se ergueu, revelando uma altura incomum. Ela era extremamente alta, provavelmente media além de 2 metros de altura. Em seguida, o pano que cobria suas pernas caiu, revelando que suas pernas não eram humanas, mas sim como as de um animal, com grandes cascos, o que explicava aquela sua altura descomunal. Assustado, meu tio caiu sentado no chão e ele gritou e tentou se arrastar para longe. A criatura, com uma força descomunal, abriu os portões do cemitério com facilidade e fugiu para a escuridão. Meu tio conta que voltou para casa pálido e em choque, incapaz de falar. Foram necessários dias e várias limpezas espirituais até que ele recuperasse a fala e contasse o que havia acontecido. Essa história se conecta com os relatos do zelador do cemitério, que dizia que durante a noite, uma criatura com grandes chifres, semelhante à de um boi, costumava invadir o local. O zelador tentava espantá-la, mas a criatura não se afastava e várias vezes o perseguia, forçando-o a correr para fora do cemitério. Desesperado, ele conversou com algumas mulheres do bairro que sugeriram que ele colocasse cruzes ao redor do cemitério, acreditando que aquilo não era apenas um animal, mas talvez uma bruxa. O zelador seguiu o conselho, e na última noite em que ele viu a criatura,
Ele percebeu que ela estava presa no cemitério, incapaz de sair por causa das cruzes que haviam sido colocadas. A minha avó, mãe do meu tio, afirma que aquilo era, de fato, uma bruxa, pois elas assumem formas que as beneficiam para roubar ou realizar feitiçarias. Ela também dizia que as bruxas adoram trabalhar com terra de cemitério e até mesmo com ossos de cadáveres. O meu tio acredita que naquela noite ele encontrou uma bruxa disfarçada no cemitério e até hoje ele se sente culpado por tê-la deixado escapar. O Menino Cinza. Olá, saudações a todos. Meu nome é Zélia e essa experiência aconteceu quando eu era criança, por volta dos meus 6 ou 7 anos. Naquela época eu sonhava em ter um bichinho de estimação. Nos primeiros anos da minha vida, até eu começar a frequentar a escola, meus pais e eu vivíamos em apartamentos alugados, onde não era permitido ter animais de estimação. Felizmente, meu pai conseguiu comprar uma casa. A única peculiaridade dessa casa era que ela ficava próxima a um cemitério, separada apenas por um terreno baldio. O terreno próximo a esse cemitério também estava à venda, mas ele estava muito abandonado. O cemitério naquela época não tinha cercas, e à medida que os corpos iam chegando, as lápides e as cruzes eram colocadas. Com o tempo, o terreno do cemitério se deteriorou e algumas sepulturas acabaram ficando fora dos limites e invadindo o terreno baldio. A prefeitura cuidou do problema, exumando os corpos e realocando-os, mas as lápides e as cruzes que já estavam em péssimo estado foram deixadas para trás. Os familiares dos falecidos decidiram construir novas lápides e cruzes para seus entes queridos, deixando as antigas jogadas no terreno. Conforme os anos passaram, adolescentes começaram a frequentar o local para fumar e fazer outras coisas. Alguns acharam engraçado reorganizar as cruzes e as lápides, criando a aparência de um pequeno cemitério improvisado. Eu me lembro de uma vez ter ido até esse terreno com meu pai, apenas por curiosidade. Foi uma experiência muito assustadora, pois apesar de haver apenas 4 ou 5 lápides, elas estavam todas de pé, como se estivessem em um pequeno cemitério que ficava apenas a alguns metros da nossa casa. Naquela época, meu pai havia acabado de comprar a casa e ainda não tinha colocado cerca ou muro, então o quintal dos fundos dava livre acesso a esse terreno. Existia um caminho que parecia ser bastante usado pelo antigo dono, já que era estreito, feito para apenas uma pessoa passar por ali. Mas dava para notar que muita gente já havia passado por aquele caminho. Eu sempre tive muito medo desse lugar e eu nunca me aproximei dele, até o dia em que eu ganhei um cachorrinho. Ele era um filhote, não devia ter mais de 3 meses e era muito brincalhão. Eu adorava brincar de jogar a bola para ele correr atrás. Passávamos horas assim todos os dias, das 3 até perto das 7 da noite. Em um desses dias, por descuido meu, eu joguei a bola longe demais e ela foi parar naquele caminho, rolando até se perder no meio do mato alto do terreno. O meu cachorrinho, muito inocente, correu atrás da bola e entrou pelo caminho. Pouco depois, ele voltou todo atrapalhado com a bola na boca. Eu fiquei aliviada, mas com um certo receio, pois eu sabia que aquele caminho levava diretamente ao cemitério. Nós continuamos a brincadeira, mas em uma nova tentativa, a bola foi lançada com mais força, e dessa vez ela pareceu rolar até o cemitério. Novamente, o cachorrinho ignorou meus chamados e correu atrás dela. Só que dessa vez, ele não voltou.
Os minutos se passaram e eu começava a ficar muito nervosa. Foi então que, ao me aproximar do caminho, eu ouvi os choramingos do meu cachorro. Ele estava chorando como se pedisse ajuda. O medo que eu sentia foi superado pela vontade de salvar o meu bichinho e eu comecei a correr por aquele caminho. Ao chegar ao cemitério, Luciano, eu me deparei com uma cena assustadora. Sentado em uma das lápides estava um menino. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e sua pele era completamente cinza, e seus olhos completamente negros. As suas unhas eram longas e ele tinha garras escuras. Ele segurava o meu cachorrinho nos braços que tremia de medo, choramingando ao me ver, como se pedisse para ser resgatado. Meus amigos, eu juro por Deus que aquela criança não era uma criança normal. Ela parecia uma criatura horrível. Eu comecei a gritar chamando a minha mãe, dando passos para trás sem saber o que fazer. Eu não queria deixar o meu cachorro para trás, mas eu sabia que eu não poderia enfrentá-lo sozinha. Eu corri de volta pelo caminho, gritando desesperada pela minha mãe. Assim que ela me ouviu, ela veio correndo e abriu a porta rapidamente. Eu contei que um bicho havia pego o meu cachorro e ela me seguiu até o terreno. Antes mesmo de chegarmos ao cemitério, o meu cachorro apareceu correndo em minha direção e pulando nos meus braços. Ele estava apavorado e, ao tocá-lo, eu percebi que o seu corpo estava gelado, como se ele tivesse saído de dentro de uma geladeira. Parecia que o menino que eu havia segurado o deixou com aquela sensação fria. Eu o abracei forte, tentando aquecê-lo. A minha mãe, muito preocupada, acreditou que talvez algum animal ou alguma cobra tivesse agarrado o cachorro. Mas quando voltamos para casa, eu lhe contei tudo o que eu havia visto. Para minha surpresa, ela acreditou em mim. Eu sempre fui uma menina honesta e ela sabia disso. A partir daquele dia, ela me proibiu de voltar a entrar naquele terreno e pressionou meu pai para construir um muro ou uma cerca o mais rápido possível para impedir o acesso àquele local. Nunca mais eu voltei àquele terreno. No entanto, desde aquele dia, o meu cachorro nunca mais foi o mesmo. Ele cresceu, mas se tornou um animal mais quieto, quase apagado. Ele já não era mais tão alegre e parecia sempre assustado com tudo ao seu redor. Quando o levávamos para caminhar pelo bairro, ele se recusava a passar em frente ao cemitério. Era como se ele visse ou percebesse algo que nós não conseguíamos. Nós sempre dávamos a volta para evitar passar por ali. Essa experiência me deixou profundamente perturbada durante toda a minha infância. Luciano, obrigada por me permitir compartilhar essa história. Uma ótima noite a todos os inscritos e muito obrigada pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Histórias que eu ouvi de um coveiro. Olá, Luciano. Meu nome é Eduardo. A minha experiência, na verdade, não aconteceu comigo diretamente, mas foi uma coincidência estranha. Eu sou taxista e, como muitos outros, eu prefiro trabalhar à noite, pois as corridas são mais longas e dão mais dinheiro.
Em uma dessas noites, já de madrugada, quando quase não havia carros na estrada, eu estava dirigindo quando meu táxi caiu em um buraco, algo muito comum nas estradas do lugar onde eu moro. Isso danificou completamente o pneu. Quando eu percebi, o táxi começou a balançar e eu tive que parar no acostamento. Eu saí para verificar e eu vi que o pneu estava completamente destruído. Por sorte, eu tinha um estepe. O curioso é que isso aconteceu em frente a um cemitério municipal enorme. Eu tirei o pneu reserva, mas ao tentar levantar o carro, eu percebi que eu havia esquecido o macaco em casa. Para piorar, o meu celular estava sem crédito. Então eu fiquei parado na calçada pensando no que fazer. Eu considerava ir até uma loja para pôr crédito no telefone, mas eu teria que deixar o táxi sozinho no meio da rua. De repente, eu ouvi uma voz vindo de dentro do cemitério. Era um senhor idoso de uns 80 anos, que se aproximou com um bastão e ele usava um casaco grosso por causa do frio. Ele me perguntou o que havia acontecido e eu expliquei sobre o pneu. Eu me lembro que eu até brinquei, perguntando se ele não era um fantasma saindo do cemitério. Ao que ele riu e respondeu que ele era o zelador e coveiro, e que ele estava bem vivo. O senhor notou que eu não tinha um macaco, e ele foi buscar um velho enferrujado que havia no cemitério. Enquanto eu trocava o pneu, nós começamos a conversar sobre experiências paranormais. Ele compartilhou algumas histórias que eu considerei realmente impressionantes, já que ele passava todas as noites no cemitério. Ele me contou que uma vez ele estava fazendo a sua ronda quando ele ouviu sons de batidas, como alguém golpeando madeira. Ele seguiu o som e viu a figura de uma mulher caminhando entre as lápides. O coveiro sabia que se alguém tivesse entrado no cemitério, estaria com uma lanterna ou acompanhado de alguém. Mas essa mulher estava sozinha no escuro. Ele disse que a seguiu até que ele entrou em um mausoléu. O estranho é que a porta desse mausoléu estava trancada e só ele tinha as chaves. Ele disse que a mulher atravessou a porta como se fosse feita de fumaça. Ele disse que abriu o cadeado e entrou logo em seguida, mas a mulher já havia desaparecido. Os sons de batidas que ele havia ouvido vinham de um dos mausoléus vizinhos, como se alguém estivesse tentando sair de lá. Ao olhar a inscrição, ele viu que o mausoléu pertencia a uma mulher enterrada ali há exatamente 1 ano. Em outra ocasião, após supervisionar o enterro, ele ouviu o choro de uma mulher. Ao se aproximar, ele conta que viu uma figura com um vestido roxo sentada sobre a terra recém-colocada da sepultura. Curiosamente, a mulher enterrada naquele dia também usava um vestido roxo. O zelador tentou iluminar o rosto da mulher, mas ela continuava com a cabeça abaixada, chorando. A última história que ele me contou foi ainda mais assustadora. Ele estava na portaria quando ele ouviu risadas estranhas que pareciam vir de uma cabra. Ao investigar, ele disse que viu um bode escuro com grandes chifres caminhando entre as sepulturas. Ele disse que o bode, ao olhar diretamente para ele, sorriu e, em seguida, levantou-se sobre 2 patas como um homem. Ele disse que o bode correu entre as sepulturas, rindo e lançando maldições. O coveiro conta que começou a rezar e o bode desapareceu na escuridão da noite. Luciano, eu contei as histórias da forma como eu me lembro, pois foi uma conversa relativamente rápida que tivemos, e mesmo assim, eu acredito no que ele me disse. Aquele cemitério parece ter muitas histórias, e as pessoas que trabalham lá devem ter muitas delas para contar. Muito obrigado a todos pela atenção, e tenham todos uma ótima noite.